Uma boa noite, que a graça e a paz esteja com todos. Eu venho aqui nesta noite trazer mais uma mensagem da Palavra de Deus para abençoar a sua vida. Quero mandar aí um alô para todo o Brasil, todos os lugares onde estiver chegando a minha voz, chega a bênção do Senhor. Eu quero também, desde já, fazer um convite a você, que neste domingo eu estarei ali na rua Nilton Tinoco, bairro Jardim Nova Era, Nova Iguaçu, a partir das 19h30, com a revelação da Palavra de Deus para a sua vida. Deus estará ali fazendo um milagre na sua vida. E eu quero estar orando por você, quero que você esteja compartilhando esta live aí com seus amigos, seus inimigos, com todos aí nas redes sociais, para que todos venham conhecer a verdade. A Bíblia nos ensina que se nós conhecemos a verdade, nós somos libertos. E muitas pessoas hoje não são libertas porque eles não procuram conhecer a verdade. O que os outros pensam, o que os outros falam, o que os outros dizem, isso não pode trazer para você uma libertação baseada em opiniões humanas. Então nós vamos hoje estar procurando entender dentro das Escrituras os propósitos de Deus para nossas vidas. Amém? Então eu quero desde já fazer esse convite a você. E neste domingo, a partir das 19h30, então, aguardo aí a sua visita, ok? E também será feita uma live ao vivo aí da mensagem da Palavra de Deus, direto lá da igreja lá, nesse endereço. Eu quero estar orando por você, e após a minha oração, eu vou estar meditando aqui em Tiago, capítulo 2, verso 10 em diante. Amém? Nós vamos estar trazendo aqui algo muito interessante, falando sobre uns assuntos aqui que muito vai esclarecer para a sua vida de fé. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, aquele que tirou nossos pecados no batismo e pagou o preço ali na cruz do Calvário, derramando o Teu sangue, meu Pai, para a purificação de todos os nossos pecados, iniquidade e transgressão. É em nome de Jesus que eu venho em Tua presença agora, Senhor, orar e interceder por cada ouvinte desta mensagem. Que aonde estiver chegando a minha voz, chega a Tua bênção, chega a Tua cura, chega, Senhor, a vitória na vida desta família, Senhor. Que a Tua paz, ó Deus, ela reina sobre esta casa agora. Na vida, Senhor, deste que está me ouvindo e daqueles que ainda vão me ouvir. Eu peço, Deus, que o milagre, Senhor, seja feito mediante a Tua palavra, porque a Tua palavra diz que ela sempre vai e produz o resultado para o qual ela está sendo enviada. Eu sei que nesta noite não será diferente, meu Pai, por isso eu oro e intercedo, meu Pai, por cada ouvinte. Quero Te agradecer por tudo que o Senhor já fez em nossas vidas. Te agradecer pelo pão de cada dia, Te agradecer pelo ar que respiramos, Te agradecer pelo dom da vida que o Senhor nos concedeu. E Te agradecer, ó Deus, por cada ouvinte, meu Pai. E eu peço em nome de Jesus que o Senhor dê a ele a vitória. Amém. Eu quero aqui estar falando sobre este assunto muito polêmico, muito interessante, que eu gosto muito desse texto, que muitas pessoas não compreendem a Bíblia. As pessoas pensam que a Bíblia ela é feita do Velho e o Novo Testamento. E muitas pessoas interpretam o Velho Testamento somente como toda a lei. Eles não têm assim, um pouco de entendimento para entender que o fato de ser o Velho Testamento, ela não é totalmente toda baseada na lei. Porque nós sabemos que a lei ela passou a existir depois que o povo foi para o Egito. O povo foi para o Egito porque Deus fez uma promessa a Abraão que o povo peregrinaria nesta terra, mas Deus ia resgatar o povo do Egito. Então nós sabemos que Abraão, Isaac, Jacó, homens de fé, ao qual hoje nós declaramos a nossa fé em Cristo, que nós somos filhos de Abraão pela fé. E Jesus sempre expressou isso quando ele salvou Zaqueu dos seus pecados, entrou na casa de Zaqueu. Jesus disse:
Hoje a salvação chegou nesta casa porque também este é um filho de Abraão. Isso quer dizer que todos aqueles que hoje confessam uma fé em Cristo, eles têm que confessar uma fé como a fé de Abraão, que viveu antes da lei. Como a fé de Jacó, como a fé de Isaac. Então nós temos que entender isto. Então a lei, ela passou a existir depois que o povo peregrinou ali no Egito. 430 anos. Depois Moisés ali ficou mais 40 no Egito, e foi nesse período desses 40 anos que surgiu a lei. Aonde foi decretado ali a lei e estabeleceu muitas regras para Israel. E a qual Deus distribuiu terra para 11 tribos, né? E para uma tribo que era a tribo dos levitas, a tribo dos sacerdotes, ali, da linhagem de Levi, Deus não deu terra, mas deu a esse povo ali o direito de cuidar das partes espirituais, a qual eles ali foram designados para esta missão. E as demais tribos, elas foram designadas pela lei de Deus, dela contribuir para que esta tribo de Levi, que ia cuidar da parte espiritual, do sacrifício que teria que fazer nos templos, eles receberiam ali o dízimo, receberiam ofertas, né, para o procedimento da obra de Deus. Porque quando Deus, você lê capítulo 25 de Êxodo, capítulo 35, você vê que as ofertas ali dentro da lei era para que as pessoas pudessem ali construir o tabernáculo. Eram pedidas ofertas, e os dízimos ali, ele eram para os sacerdotes ali, para os levitas que cuidavam ali da parte espiritual. Muito bem, mas eu não vou entrar em questão de dízimo nesta noite. Eu só estou dando uma visão panorâmica do que representa a lei e do que representa a graça de Deus. Porque muitos hoje, eles interpretam a Bíblia do Antigo Testamento, de Malaquias para trás, tudo lei. E eles não sabem procurar ali a história e saber quando passou a surgir a lei que Deus deu a Israel. E a Bíblia aqui fala o seguinte: qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Preste atenção. Então, quando Deus ali estabeleceu os 10 mandamentos, que ele falou não matar, amará a Deus acima de todas as coisas, não cobiçar a mulher do próximo, né, guardar o sábado, aí foi aquela questão de 10 mandamentos, ele deu também mais 613 estatutos. Quer dizer que não era só os mandamentos que deveriam ser guardados, e esses estatutos mostram ali a questão de que quando o homem pecava, eles precisavam ali levar até o sacerdote a sua oferta ali, para que os seus pecados fossem transferidos para aquele cordeiro, ou para uma novilha, ou ali para uma rolinha, aquelas pessoas mais humildes. E esse procedimento ali dava um trabalho, porque os sacerdotes, os levitas, que faziam esse procedimento, eles teriam um grande trabalho de sacrificar os animais e queimar ali a carne, queimar a gordura, para que as pessoas pudessem ali receber a remissão dos seus pecados. E ali tinha a lei, quando a pessoa pecava voluntariamente, quando a pessoa pecava consciente. Então tinha vários estatutos que dirigiam ali a lei de Deus. Muito bem. Se você ler lá o livro de Levítico, você vai entender um pouco isso. Quando uma pessoa queria se livrar das acusações dos seus pecados, ele teria que apresentar uma oferta viva, uma oferta de sacrifício, e impor as suas mãos sobre ela e transferir os seus pecados para que aquele animal que recebesse o seu pecado, após receber o pecado, ele era sacrificado, derramava o sangue, e esse sangue encobria o pecado do homem. Então era um procedimento, você pode ler ali no Levítico 1, Levítico 4, Levítico 16, o sumo sacerdote entrava na presença de Deus uma vez por ano, representando toda a nação de Israel, para dar a Israel ali o perdão dos seus pecados. E o sacerdote ele teria que fazer sacrifício por si mesmo, pelos seus pecados. E a Bíblia fala que eles pegavam 2 bodes. Um bode era sacrificado, espangido o sangue sobre o altar, e o outro bode, o sumo sacerdote impunha suas mãos sobre a cabeça deste bode,
e transferia os seus pecados para a cabeça desse bode. E esse bode era levado para uma terra árida, uma terra que não tinha comida nem água, e após ali, esse bode ficar numa terra árida, esse sacrifício valeria por 1 ano. Mas a Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, que tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios poderia purificar os pecadores. Caso contrário, não precisava ficar fazendo várias vezes. Mas a Bíblia fala que o sacrifício de Jesus, como Cordeiro de Deus, ele foi feito o único sacrifício para tirar todos os nossos pecados. Aí entra aquela questão que muitas pessoas não compreendem isso. E a Bíblia diz em Hebreus 10, verso 11, que assim os sacerdotes aparecem a cada dia ministrando, oferecendo muitas das vezes os mesmos sacrifícios que não pode tirar pecado, porque era um sacrifício tirado da base da lei, que exigia que as pessoas, tinham que fazer o sacrifício. E ali em Hebreus, o escritor escreve para uma igreja que estava querendo voltar aos rituais antigos. Muito bem. Eu estou dando só essa panorâmica aqui para vocês entenderem onde eu quero chegar. Então a Bíblia está nos mostrando o seguinte: porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, está feito transgressor da lei. Isso quer dizer, como que a gente vai guardar a lei, toda a lei, e tropeçar num só ponto, como diz aí, ó. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, em um detalhe, tornou-se culpado de tudo. Então você vê que hoje é impossível o homem viver pela lei. É impossível o homem viver pela lei, e é preciso o homem entender que nós precisamos hoje viver pela graça. Eu quero que você acompanhe aqui algo comigo. Eu vou estar mostrando para você Hebreus capítulo 10. Nós vamos ler a partir do verso 10. Porque a Bíblia fala que o sacrifício de Jesus é muito melhor, na qual vontade nós temos sido santificados, quer dizer, nos tornamos santos pela oferta ou oblação, que a palavra oblação significa oferta, do corpo de Cristo, feita apenas uma única vez. Aí fala, assim todo sacerdote aparece a cada dia ministrando, oferecendo muitas das vezes os mesmos sacrifícios, que nunca pode tirar pecado. Mas este, que é o de Jesus, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, um único, está sentado para sempre à destra de Deus. Aí diz, e daqui por diante, esperando, que até que os seus inimigos sejam postos para os cabelos dos seus pés. Porque com uma só oblação ou uma só oferta, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Isso quer dizer, para aqueles que exercem a fé. Aí diz, e também o Espírito Santo nos testifica, porque depois de haver dito, esta é a aliança que farei com ele depois daquele dia, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações, as escrevereis em seus entendimentos, e acrescenta, e jamais me lembrarei dos seus pecados e de suas iniquidades. Então você começa a ver aqui que o escritor de Hebreus nos dá uma visão muito poderosa do que representa o sacrifício de Cristo. Aí voltando aqui para Tiago, eu quero que vocês acompanhem essa história comigo, eu quero focar aqui para vocês entenderem que muitas pessoas hoje querem guardar mandamento, querem guardar lei, querem guardar sábado, querem guardar isso, querem guardar aquilo. Então, amado, você tem que guardar a lei, se cumpre os mandamentos, tem que guardar os estatutos. Aí você começa a entender. Precisamos também levar as pessoas a sacrificar os animais. Então o mandamento era 10 mandamentos e tinha lei. Mas eu quero que você entenda algo aqui que diz o seguinte. Meus irmãos, no que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-la? Aí que está o detalhe. Muitas pessoas interpretam o texto fora de uma panorâmica bíblica
apenas achar que ele pode alcançar os céus pelas obras. Aí que está o detalhe. Acha que ele pode pegar uma parte dos seus bens, distribuir aos pobres, ele pode ajudar um necessitado, dar um copo d'água a uma pessoa. Isso fará ele ao céu. Isso ajuda, amado. Mas não te dá garantia da remissão dos seus pecados. Não te dá garantia que você alcançará os céus. Mas eu quero parar nesse versículo aqui e quero também meditar com você no Evangelho de João. Nós vamos estar meditando no Evangelho de João, aonde perguntaram para Jesus, né, o que era fazer a obra de Deus. Preste atenção nesse detalhe. Então, Jesus falou, o que faremos para executarmos a obra de Deus? Perguntaram para Jesus. Vou ler lá e vou voltar aqui em Tiago 2,14. João 6. Nós vamos ler o versículo 28. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Perguntaram para Jesus, os fariseus. O que faremos para executarmos a obra de Deus? Jesus respondeu e disse, a obra de Deus é esta, que creia naquele que ele enviou. Então, amado, primeiro passo para o homem executar a obra de Deus, ele precisa crer em Jesus. Jesus falou isso para pessoas que estavam buscando uma resposta. A obra de Deus é esta, que creia naquele que ele enviou. Então, para você hoje fazer a obra de Deus, primeiro você tem que crer em Jesus. Por isso que a Bíblia fala que a fé sem a obra, a fé sem Cristo, ela pode salvar alguém, amado? Responda isso. A fé sem obra é morta. Então não adianta a gente achar que podemos alcançar os céus sem crer em Jesus. Alcançar o céu sem buscar a presença de Deus em Cristo Jesus. Porque Jesus Cristo veio a esse mundo para tirar todos os nossos pecados. Então nós não adiantamos achar que podemos se livrar dos nossos pecados se nós não crermos no sacrifício perfeito do Senhor. Então é como você entender que você está apresentando a Deus a oferta de Caim, que foi uma oferta que ele apresentou ali, dos melhores frutos da sua plantação, mas foi uma oferta que não deu a ele a remissão dos seus pecados. Ao contrário de Abel, que ele sacrificou ali um cordeiro, e ele foi ali remido dos seus pecados, se tornou um justo de Deus. E Caim não. Então o que adianta hoje as pessoas contribuir para ajudar até a igreja, ajudar o próximo, ajudar famílias? Isso dará a ele a garantia de que os céus se abrirá para ele? Amados, pastor, mas a Bíblia diz lá em Mateus 25 que naquele grande dia, sim, mas ali está falando para um povo que diz que crê em Deus, para um povo que tenha fé. Então a obra de Deus é esta. Em primeiro lugar é crer naquele que ele enviou. Então se você não crê em Jesus para receber o perdão dos seus pecados, você acha que uma contribuição financeira te dará garantia, te dará um passaporte para os céus? Então, amado, nós temos que hoje parar e pensar um pouco, analisar que aceitar Jesus nas nossas vidas, aceitar a obra que ele fez, porque Jesus, na verdade, não tem essa palavra na Bíblia, aceitar Jesus, tem a palavra crer em Jesus. Aqueles que recebem o que ele veio nos entregar, que é a graça dele. Por isso que a Bíblia fala, todos quanto receberam. Então receber o que ele veio trazer, que foi a sua graça, o seu amor, dando a oportunidade que através desta obra, que é a obra de Cristo,
Que em primeiro lugar nós temos que crer na obra de Cristo para alcançar os céus. Existem hoje muitas instituições não evangélicas, não cristãs, que contribuem com a ajuda aos pobres. Isso dará a ela garantia que ela poderá alcançar o reino dos céus. Então, amados, voltando para Tiago 2, a partir do verso 10, a Bíblia está nos mostrando que nós precisamos hoje crer na graça de Deus. Aí ele fala no verso aqui, ó. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? O que adianta você dizer que tem fé, mas não crê em Jesus? Eu tenho um irmão carnal mesmo, irmão de sangue, é uma pessoa maravilhosa, pessoa gente boa, mas ele não crê em Jesus. Mas ele fala para mim, eu sou um homem de muita fé, eu faço a minha oração e Deus me abençoa. Eu falei, amém, graças a Deus por isso que você tem essa fé. Mas ele não quer crer em Jesus. E a obra de Deus é esta. É que ele precisa aceitar o que Jesus veio lhe trazer. Que é a sua graça. Eu falo isso para ele. Mas ele não quer renunciar ao pecado. Ele não quer renunciar ao mundo. Ele só diz que é um homem de fé. Mas o que adianta a fé sem a obra? A fé sem Cristo. Amado, o ser humano é um povo de fé, mas é uma fé mística, é uma fé em tantas coisas, é uma fé em intercessores homens, intercessores animais, como na Índia, né? Os animais lá é considerado um deus para eles. E nós precisamos de crer em Jesus. Então nós temos que hoje parar e analisar como era feito o sacrifício da lei. E também quero levar um outro ponto aqui, que muitas pessoas, por não ler Bíblia, por não compreender e não procurar conhecer a verdade, falam muita besteira, falam muita asneira, né? Uma certa pessoa chega para mim e falou, pastor, a sua igreja, ela pede dízimo? E eu falei, sim, a gente ministra dízimo lá para as pessoas que queiram abençoar, mas não obrigamos ninguém a realizar. E falou assim, olha, a sua igreja está debaixo de maldição. Aí eu falei, como é que é? Ele falou, porque o dízimo é da lei. Aí eu falei, meu Deus do céu. O dízimo é da lei, meu amado? Você tem certeza que o dízimo é da lei? Aí a pessoa ficou me olhando, eu falei, olha, se tem alguém debaixo de maldição, então é tu. Porque eles dizem que não pode dar o dízimo, que o dízimo é coisa da lei, mas que a oferta pode. A oferta é da lei, o dízimo não. O dízimo, ele antecede a lei. Como eu disse, Abraão viveu 600 anos mais ou menos antes da lei. Abraão era um homem dizimista, Deus, um homem ofertante, além de Isaac, além de Jacó. Você acha que naquela época só existia o único homem que contribuía com o dízimo? Era um costume já do povo, antes de ter a lei de Deus que surgiu lá depois que o povo saiu do Egito. Só que ficou registrado na Bíblia que Abraão, o pai da fé, era dizimista. Jacó era dizimista, Isaac era dizimista, Deus, e viveu antes da lei. E eu falei assim, amado, eu não vivo pela lei, eu não prego a lei, eu vivo pela graça e pela fé de Abraão. Agora, pare e pense, amado. Olha o que diz a Bíblia. Qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Eu desafio a qualquer pessoa me mostrar na graça a igreja pedindo oferta. As ofertas que fala no Novo Testamento era uma oferta para trabalhos sociais da igreja, não era uma oferta para manter as igrejas, porque as igrejas já tinham o hábito e o costume de dar o dízimo, desde pequeno. Pastor, mas ali em Atos 5, Ananias e Safira, ali eles contribuíram para as famílias em necessidade.
Paulo pedia ajuda para as igrejas, né, que estavam precisando, e buscava ajuda para fazer um trabalho social lindo e maravilhoso. Então, amado, como que a igreja do Senhor ia sobreviver 2000 anos, 2020 anos sobre essa terra, se não houvesse hoje as pessoas que crê em Deus e contribuem para a obra de Deus com a fé de Abraão, com a fé de Isaac, a fé de Jacó. Então eu falei para essa certa pessoa, eu falei, amado, vai ler Bíblia. Ele fica catando o que os outros falam, é igual o crente papagaio. Ele imita os outros. Ele ouve o que os outros falam e repete o que os outros falam sem procurar entender. Amado, se o dízimo fosse algo de dentro da lei, eu jamais pediria, jamais falaria de dízimo na igreja. E nós temos que entender tudo isso. Como eles dizem que não pode o dízimo, mas a oferta pode? Que a oferta, a pessoa deve contribuir só apenas com uma oferta voluntária. A Bíblia está dizendo aí, ó, qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Aqui o texto. Aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matar, está feito um transgressor da lei. Então, se você diz que não pode contribuir com o dízimo, mas pode contribuir com a oferta, partindo do seu ponto de vista, você não estaria hoje também transgredindo a lei de Deus? Isso é só para vocês entenderem, amado, que nós temos que conhecer as Escrituras. A Bíblia fala assim, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Eu tenho na igreja lá que eu congrego, que eu sou pastor, tem muitas pessoas que não contribuem. Mas eu nunca falei que eles vão morrer, que vão perder. Que não, amado, é uma questão de reconhecimento de amor à obra de Deus. Ninguém deve achar, porque se não der o dinheiro vai para o inferno. Eu não concordo com isso. Eu não vivo pela lei, eu vivo pela graça de Deus. Contribuir para a obra de Deus é um ato de amor, reconhecimento que tudo que nós temos vem de Deus. Eu não estou aqui vivendo pela lei, porque até que Israel recebeu terra. Os 11 filhos de Jacó recebeu terra, mas Levi não recebeu terra. Ele não tinha herança. A herança que eles tinham era apenas receber o dízimo e as ofertas. Isso era um costume de Israel. Mas eu não vivo aqui, que eu não sou israelita. Eu não vivo em Israel. E hoje, amado, nós temos Jesus Cristo como o nosso único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, que nos salvou de todo pecado, de toda iniquidade e toda transgressão. Por isso, amado, eu estou trazendo essa mensagem para esclarecer e mostrar que não adianta dizer que tem fé na graça de Deus, mas não crer na obra de Deus. Não crer que Jesus Cristo veio a esse mundo para que seja feita a obra de Deus na nossa vida. Muitas pessoas hoje querem fazer a obra de Deus, mas não querem receber o perdão de Deus, o amor de Deus. A obra de Deus, ela começa quando nós somos remidos dos nossos pecados. Quer ver um exemplo? Eu vou meditar com você no livro do profeta Isaías. Quero que você leia comigo no capítulo 6. Nós vamos ler a partir do verso 5, para não tomar muito tempo. Fala assim, ó. Isaías, ele teve uma visão de Deus. E ali ele estava dentro de um templo. E ele teve uma visão, que eu vou voltar aqui um pouquinho atrás, que ele viu os umbrais das portas se moverem, e a voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. E ele ali disse, ai de mim que estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio do povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirava do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou na minha boca e disse, eis que isto tocou a teus lábios,
e a tua iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Parou para pensar que quando Isaías reconheceu o seu pecado diante ali de Deus, dentro do templo, no momento que ele falou: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, eu não sou digno de ver o Senhor da glória. E o serafim, não foi um anjinho qualquer não, mas um serafim, pegou uma brasa viva, tocou nos seus lábios e disse: purificados estão os seus pecados. E depois que ele ouviu uma voz: e agora, em quem irá por nós? Aí Isaías disse: se não tem quem enviar, envia a mim. Mas para Isaías poder ir e fazer a obra de Deus, ele primeiro recebeu de Deus o perdão dos seus pecados. Ele recebeu o perdão dos seus pecados, com apenas o tocar de uma brasa nos seus lábios. E hoje, amado, nós temos Jesus Cristo, que tirou o nosso pecado no seu batismo, foi para o deserto, como era feito lá no passado, lá em Levítico 16. O bode levava o pecado para o deserto, e aquele sacrifício do bode valia por um ano, mas a Bíblia fala que o de Jesus, ele vale por toda a vida. Porque Jesus veio, levou o pecado sobre si, foi conduzido para o deserto, ficou ali 40 dias e 40 noites sem comer, sem beber. E quando ele voltou do deserto, ele informava aos pecadores: perdoados já estão os seus pecados. Isso quer dizer, amado, que quem crê em Jesus de todo o coração recebe de Deus o perdão dos seus pecados. Que Deus nesta noite lhe dê o perdão dos seus pecados, em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai glorioso e santo, que o teu Espírito, ó Deus, nesta noite esteja falando a cada coração, Pai. Esteja acendendo a chama da fé e fazendo com que a luz do Senhor resplandeça sobre eles. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Então convido você amanhã, a partir das 8 da noite, eu estarei pregando novamente neste horário, direto lá da igreja, lá em Nova Iguaçu, para todo o Brasil. E você é um convidado a estar conosco, compartilhando da palavra de Deus em nome de Jesus. Uma boa noite, fique na paz do Senhor Jesus.